Frankenstein, capítulo 9. Nada é mais doloroso para a mente humana após os sentimentos serem instigados por uma sucessão rápida de acontecimentos que a calma mortal da inação e a certeza que se segue e priva a alma tanto da esperança quanto do medo. Justine morreu, descansou, e eu estava vivo. O sangue fluía livre em minhas veias, mas o peso do desespero e do remorso pressionava meu coração, e nada podia removê-los. O sono fugia de meus olhos, vagava como o espírito do mal, pois cometera atos extremamente injuriosos e mais, muito mais, convenci-me, ainda estava por vir. No entanto, meu coração transbordava de bondade e amor pela virtude. Começara a vida com intenções benevolentes e ansiava pelo momento em que pudesse colocá-las em prática, tornando-me útil para os seres humanos. Agora, tudo foi arruinado. Em vez da serenidade de consciência que me permitia olhar para o passado com satisfação íntima e daí reunir promessas de novas esperanças, fui apanhado pelo remorso e pela sensação de culpa que me conduziram rapidamente para um inferno de torturas tão intensas que nenhuma língua seria capaz de descrever. Esse estado mental atacou minha saúde que, talvez, nunca tenha se recuperado totalmente do primeiro choque que sofrera. Esquivei-me da vista dos homens. Qualquer som de alegria ou complacência significava um tormento para mim. A solidão era meu único consolo, a solidão profunda, escura, mortal. Meu pai observou angustiado a alteração perceptível de minha disposição e meus hábitos se empenhou-se em apresentar alguns argumentos oriundos dos sentimentos de sua consciência serena e vida pura a fim de inspirar-me fortaleza e coragem para dispensar a nuvem negra que pairava sobre mim. Acha que também não sofro, querido Victor? Perguntou. Ninguém jamais amou uma criança como amei seu irmão. Ao dizer isso, lágrimas brotaram de seus olhos. No entanto, não é obrigação dos que sobreviveram refrear a infelicidade sem aparentar um pesar imoderado? É um dever para consigo mesmo, pois o pesar excessivo impede a melhoria e a satisfação, ou até mesmo a execução das tarefas diárias, sem as quais nenhum homem está apto para a sociedade. Este conselho, ainda que bom, era totalmente inaplicável ao meu caso. Eu deveria ter sido o primeiro a esconder meu pesar e consolar meus amigos, se o remorso não tivesse misturado a amargura e o terror, o alerta, às minhas outras sensações. Agora só poderia responder ao meu pai com uma aparência de desespero e empenho em esconder-me de sua vista. Por volta desta época, retiramo-nos para casa em Belle Rive. Essa mudança era particularmente agradável para mim. O fechamento dos portões às 10 horas da noite e a impossibilidade de permanecer no lago depois desse horário tornaram a casa dentro dos muros de Genebra muito aborrecida. Agora eu estava livre. Muitas vezes, depois que o restante da família se recolhia, tomava o barco e passava muitas horas na água. Às vezes, como as velas armadas, era levado pelo vento. Em outras ocasiões, após remar até o meio do lago, deixava o barco seguir o próprio curso e cedia às minhas reflexões miseráveis. Não raro, quando tudo estava em paz ao meu redor, e eu era a única coisa que vagava inquieta em um cenário tão belo e celestial, senão eu, algum morcego ou outra rã, cujo coachar desagradável e ininterrupto só era ouvido quando me aproximava da margem, a miúde, digamos, era instigado a lançar-me ao lago silencioso, de modo que as águas se fechassem sobre mim e minhas calamidades para sempre. Entretanto, ficava impedido de fazê-lo quando pensava no sofrimento heróico de Elizabeth,
a quem amava com ternura e cuja existência estava unida à minha. Também pensei em meu pai e no meu irmão meu irmão ainda vivo. Será que deveria, por uma deserção fundamental, deixá-los desprotegidos e expostos à malícia do espírito maligno que liberteia em meio a eles? Nesses momentos, chorava amargamente e desejava que a paz voltasse a visitar minha mente apenas para que pudesse encontrar consolo e felicidade. Todavia, não era possível. O remorso extinguira toda a esperança. Fui o autor de males irreparáveis e vivi um medo diário com receio de que o monstro que criara perpetrasse alguma nova maldade. Tinha o pressentimento obscuro de que tudo ainda não havia acabado e que ele cometeria algum crime extraordinário que, por sua enormidade, pudesse apagar a lembrança do anterior. Sempre existe oportunidade para o medo, uma vez que alguma coisa que amei tenha sido deixada para trás. Não conseguia expressar minha repugnância por esse demônio. Quando pensava nele, trincava os dentes, meus olhos se inflamavam e desejava ardentemente exterminar a vida que lhe concedi sem pensar. Quando refletia sobre seus crimes e sua malícia, meu ódio e minha vingança rompiam todos os limites da moderação. Teria feito uma perseguição ao pico mais alto dos Andes, para lá de cima precipitá-lo do alto. Desejaria vê-lo de novo para descarregar todo o meu ódio sobre sua cabeça e vingar as mortes de William e Justine. Nossa casa era um lar de luto. A saúde de meu pai estava profundamente abalada pelo horror dos recentes acontecimentos. Elizabeth estava triste e abatida. Não tinha mais prazer nas ocupações cotidianas. Qualquer contentamento parecia sacrilégio para com os mortos. O pesar eterno e as lágrimas, pensava, era o justo tributo que pagava a inocência tão golpeada e destruída. Não era mais a criatura feliz que, no início da juventude, andava comigo pelas margens do lago e falava com enlevo de perspectivas futuras. O primeiro desses sofrimentos que são enviados para nos apartar da terra a visitara, e sua influência ofuscante arrefeceu o mais amado dos sorrisos. Quando reflito, querido primo, disse-me ela, sobre a morte desgraçada de Justine Moritz, não vejo mais o mundo e suas obras como antes se mostravam para mim. No passado, julgava os relatos de vícios e injustiças que lia nos livros ou ouvia de outros como histórias de dias antigos ou males imaginários. Ao menos eram remotos e mais familiares à razão do que à imaginação. Agora, porém, a infelicidade chegou e os homens se mostram a mim como monstros sedentos pelo sangue de seus semelhantes. Por certo, sou injusta. Todos acreditam que a pobre moça é culpada e se ela tivesse cometido o crime pelo qual sofreu, certamente teria sido a mais depravada das criaturas. Por conta de uma joia, assassinar o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança de quem ela cuidou desde o nascimento e parecia amar como se fosse o próprio filho. Não posso consentir com a morte de ser humano algum, mas certamente pensaria que tal criatura não estaria apta a permanecer na sociedade humana. Entretanto, ela era inocente. Sinto que era inocente. Você é da mesma opinião, e isso me confirma. Aí, Victor, quando a mentira pode parecer tanto com a verdade, quem me pode assegurar que de alguma alegria? Sinto como se estivéssemos andando na beira de um precipício, onde se aglomeram milhares de pessoas que tentam lançar-me no abismo. William e Justine foram assassinados, e o assassino escapa, anda livre nesse mundo e talvez até seja respeitado. Entretanto, mesmo que eu seja condenado a sofrer no cadafalso pelos mesmos crimes, não trocaria de lugar com tal infeliz.
Ouvi o discurso em extrema agonia. Eu, não em ato, mas em efeito, era o verdadeiro assassino. Elizabeth leu a angústia em meu rosto e, tomando minha mão, com gentileza disse: Querido amigo, deve se acalmar. Esses eventos afetaram-me, Deus sabe quão profundamente, mas não de modo tão desventurado quanto a ti. Há uma expressão de desespero e às vezes de vingança em seu rosto que me fazem tremer. Querido Victor, expulse essas paixões sombrias. Lembre-se dos amigos ao seu redor, que centram todas as esperanças em você. Perdemos a capacidade de fazê-lo feliz? Ah, enquanto nos amarmos, enquanto formos verdadeiros um para com o outro, aqui, nesta terra de paz e beleza, nossa terra natal, poderemos receber todas as bênçãos tranquilamente. O que pode perturbar nossa paz? E não poderiam tais palavras, vindas delas, a quem eu carinhosamente estimava mais do que qualquer outro presente do destino, ser o bastante para afugentar o demônio que espreitava meu coração? Ainda enquanto falava, aproximei-me, como se cheio de terror, para que, naquele exato momento, o destruidor não pudesse roubá-la de mim. Dessa forma, nem a ternura da amizade, nem a beleza da terra ou do céu eram capazes de redimir minha alma da aflição. Os próprios tons do amor eram ineficazes. Estava envolvido por uma nuvem que nenhuma influência benéfica poderia penetrar. Como um servo ferido, arrastando o membro claudicante para algum matagal escondido, para então contemplar a flecha que o perfurou e morrer, assim eu estava. Às vezes podia lidar com o desespero taciturno que me dominava por completo, mas em outras situações, o redemoinho de paixões que minha alma levava-me a buscar pelo exercício físico e a mudança de lugar, algum alívio das sensações intoleráveis. Foi durante um acesso desse tipo que, de repente, deixei a casa e, desviando meus passos para os vales alpinos mais próximos, busquei na magnificência, na eternidade de tais cenários, esquecer-me de mim e de meus pesares efêmeros, posto que humanos. Meus passeios dirigiam-se ao vale de Chamonix. Visitaram-o com frequência na juventude. 6 anos tinham se passado desde então. Eu estava destruído, mas nada mudara naqueles cenários selvagens e perenes. Fiz a primeira parte de minha jornada a cavalo. Depois aluguei uma mula, que era mais apropriada e menos suscetível a sofrer lesões naquelas estradas acidentadas. O tempo estava bom. Estávamos em meados de agosto, quase 2 meses depois da morte de Justine. Aquela época infeliz, marco de todo o meu infortúnio. O peso em meu espírito era aliviado de maneira sensível à medida que adentrava na ravina de Arve. As montanhas imensas e os precipícios que pairavam sobre mim de todos os lados, o som do rio furioso abrindo caminho por entre as rochas e o ímpeto das cascatas ao redor falavam de uma força onipotente. E deixei de temer ou de curvar-me diante de qualquer ser menos poderoso do que aquele que criara e regia os elementos aqui exibidos em seu aspecto mais terrível. Ainda assim, conforme subia, o vale assumia um aspecto ainda mais magnífico e surpreendente. Ruínas de castelos pendiam de abismos em montanhas cobertas de pinheiros. O impetuoso Arve, chalés aqui e acolá, aparecendo por entre as árvores, formavam um cenário de beleza singular. Entretanto, tudo era
ampliado e apresentado de modo sublime pelos poderosos Alpes, cujas pirâmides brancas e brilhantes nos topos erguiam-se sobre todas as coisas pertencentes a uma ou outra terra, morada de outra raça de seres. Cruzei a ponte de Pélissier, onde a ravina formada pelo rio abria-se diante de mim, e comecei a subir a montanha que o beirava. Logo entrei no vale de Chamonix. Esse vale é mais maravilhoso e sublime, mas não tão belo e pitoresco quanto o de Servox, pelo qual tinha acabado de passar. As montanhas altas e nevadas se mostravam como marcos imediatos, mas não vi mais ruínas de castelos e campos férteis. Glaciares imensos ficavam próximos da estrada. Ouvi o trovão estrondoso da queda de uma avalanche e notei a nuvem de sua passagem. Mont Blanc, o supremo e magnífico Mont Blanc, erguia-se das agulhas ao redor e seu tremendo pico abrangia todo o vale. Uma sensação de prazer entorpecida, há muito olvidada, voltou a mim diversas vezes durante essa viagem. Algumas curvas da estrada, alguns novos objetos percebidos e reconhecidos, de repente lembravam-me dos dias de outrora e associavam-se aos dias de alegria da mocidade. Até mesmo os ventos sussurravam notas suaves e a natureza maternal convidava-me a não mais chorar. Então, novamente, a gentil influência cessou. Encontrei-me agrilhoado mais uma vez ao pesar, cedendo ao tormento da reflexão. Piquei o animal como as esporas, lutando para esquecer o mundo, meus medos e, acima de tudo, de mim mesmo. Ou de maneira mais desesperada, apeei e lancei-me na relva, vergado pelo horror e desespero. Finalmente cheguei ao vilarejo de Chamonix. A exaustão sucedeu à extrema fadiga que suportara tanto do corpo quanto da mente. Por um curto espaço de tempo, fiquei na janela assistindo aos relâmpagos pálidos que dançavam por sobre o Mont Blanc e ouvindo a fúria do Arve que, lá embaixo, seguia seu curso turbulento. Os mesmos sons calmantes agiram como uma canção de ninar para sensações tão fortes. Quando coloquei a cabeça no travesseiro, o sono tomou conta de mim, e eu senti chegar e abençoei por dotar-me de esquecimento.